Senhoras e senhores, estamos convidando, estamos começando. O Leonardo Borne já chegou por aqui. Grande Léo, boa noite. Ah, aqui, tem um acenozinho aqui, muito bem. Noite de grandes expectativas, a letra cadente entrou. A Cris, o Vini, a Cláudia. Sejam bem-vindos, gente. Ô Cris, eu acho que você tem que pedir para participar. Adriana, opa, chegou, pensamento de quinta. Sejam bem-vindos à live de lançamento da nossa antologia Cyphers BR. Ah, o Marcelo chegou ali. Sextou, Marcelo, sextou. Uhul! O Mike chegou também. A Adriana chegou. Oi, Dri. Seja bem-vinda. Eu vou conectar com o meu perfil também, porque o pessoal que me segue vai ver que eu estou online aqui. Aê! Estou convidando a Cris. O Mike, o Léo. Agora eu comecei a perder os comentários aqui, gente. Aí, pessoal, sejam bem-vindos. Uhul! É isso aí, Léo. A live de lançamento da nossa antologia. A Dani chegou, o Gilson chegou. Sejam bem-vindos. Deixa eu puxar aqui, ó. Encontrar os ciphers no meu celular. Aí, mandei um convite para Cris. Cris, se você estiver por aí. Aê! A Oiê, Liliane chegou. Tudo bem? joia, A Liliane entrou aqui, o pessoal. Lipe Ramos. Quanta gente. Ô, Cris, deixa eu achar aqui no meu celular. Cadê os ciphers aqui? Muita emoção no ar. Aí, estamos ao vivo, online. Eu Bacaninha. coloquei meu celular no silencioso, tava Hã? tentando tirar, não tava te ouvindo, Ah, entendi. por isso que eu Cris, saí. Oi, muita emoção no Dri, ar. oi, oi, Agora oi todo dá para ver aqui os mundo. comentários, ó. O Gilson tá falando boa noite aqui. Vários coraçõezinhos pintando. Valeu, gente, pela participação, pelo prestígio. E Dani, Olha lá. oi, Aí, Léo. Daqui legal, a pouco tá gente. todo mundo aqui também, aparecendo. Muito bom. Tô vendo aqui no meu celular, parece que eu tô tão pertinho, né? Mas É aqui para porque mim tá, parece que eu tô bem. Tá é porque tá perto. dividido a tela, né? Uhum. Mas tá bom. Márcio, E pessoal, vocês estão Matias, vendo e oi, ouvindo a Dani, gente bem? Vini, travou? Aqui embaixo acho que travou, hein? A gente não vai conseguir. Ah, ó, o último comentário que eu vi aqui foi o Léo me zoando, falando voz de comentarista de motel. Olha isso, cara. Ah, o Michael Ô, falou que Cris, tá bom então, o som, então tá bom. tá bom? Aí, a Adri também falou que tá bom, então vamos lá, pessoal. Essa é a nossa primeira Bora. live como Cyphers BR. Sejam todos bem-vindos. A Cris e eu vamos começar aqui fazendo essa introdução, depois a gente vai chamar todos os nossos colegas escritores, eles vão falar um pouquinho sobre os contos deles, e a gente vai estar aqui falando sobre o nosso projeto, principalmente sobre a antologia Cyphers BR. Ô Cris, quer falar um pouquinho, se apresentar para quem não conhece? Você é uma Cris, chanceler. então, somos chanceleres do
do Cyphers BR, então a gente está junto com os autores para ajudar, né, esse grupo a crescer ainda mais, levar cada vez mais a ficção científica para mais gente, para mais leitores, que eu acho que eu sempre falo, tem muita coisa, né? Tem muita coisa de qualidade, tem muito material, tem muita coisa sendo publicada, mas às vezes o pessoal não sabe, né? Às vezes a gente faz um post, o pessoal, nossa, eu não conhecia esse, aquele. Então, Verdade, né? oi, Ellen. A gente não estou conseguindo acompanhar os comentários. Oi, 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 Ellen. É verdade, está corrido aqui, ó. E então a gente teve o grupo, né, foi iniciado, foi fundado, né, não sei que palavra usar, no dia, em maio, né, dia 25. Oi, Dia da Marcinha, toalha. tudo bem? Dia da toalha. Então, desde lá a gente tem feito algumas ações e em algum momento, né, surgiu a ideia da antologia, né, de ter contos de todos os autores com algum tema específico. Tá bom, Léo, não vou ligar. Pode só fazer bagunça aí que eu vou ignorar. Ah, tá. Desordem total, olha lá. Então a Cris, gente é isso aí. começou, né, a esquematizar, né? Eu não lembro muito bem quando que a gente teve essa ideia inicial. Memória é péssima, não sei se você lembra, Henrique. A ideia da antologia? Não lembro quando que foi exatamente. Mas sempre foi Eu não... surgindo uma conversa, né, sobre isso. Sim, sim. Se a gente for pegar a antologia, levou uns 6 meses planejando, depois 6 meses executando. Para quem tá fora do processo, não sabe que exige muito esforço, né? Com Mas como a gente certeza. tem aquele nosso grupo, a gente sempre fica dando ideias, né? Essa ideia da antologia surgiu também. E depois a gente fez uma votação, gente, para escolher o tema, né? Se eu não me engano, foi o tema do Rogério que ganhou, para a Foi o gente tempo falar do de Rogério. lendas urbanas e folclore, né? Mas surgiram vários outros Eu temas. acho que ele pensou muito também, acho que foi bem interessante puxar. É, sou mineira, sou mineira assim, a Evelyn perguntando. Certinho. Puxar temas do Brasil, né? Eu achei a ideia fantástica, né? Para gente, quer dizer, para eles trabalharem Aham, temas sim, relacionados ao Brasil, né? E foi os temas relacionados ao folclore e lendas urbanas. muito legal. E eu lembro que quem deu a sugestão do nome, né, como volume 1, foi o Fernando. Então daí Foi. surgiu essa Fechou ideia da bem. gente fazer outros volumes, né? O ano que vem tem uma outra. E Legal. O que mais? Então a antologia entrou em pré-venda sábado passado e foi bem bacana aí, né? A gente teve participação bem legal. Bastante parceiros nossos aí ajudaram a divulgar e juntou essa ação sim, da divulgação da antologia com a semana, né, do Ficção Científica Nacional aí, nossa, do tinha post que não acabava desafio. mais. Isso, o desafio, né? Rendeu post que não acabava mais. E Foi hoje a bem gente está bacana. fazendo um O pessoal participou lançamento. bastante, né? Sim, a gente está fazendo um lançamento oficial da antologia. Para quem já tinha comprado em pré-venda, a Amazon liberou o livro para vocês hoje. Né? Eu estava Ai, conversando meu de manhã Deus. com com a Pensamentos de Quinta. Ela falou assim, Opa. já chegou aqui, era 9 horas da manhã, ela estava lendo o livro dela lá. Legal. Para começar, Cris, a gente vai chamar o Mike e o Fernando, é isso? Sim. Alguém tem Perfeito. uma pergunta antes deles entrarem? Me ajuda nessa sequência aí, Cris. Se alguém tiver alguma Tá. pergunta, Coloca se alguém tiver pergunta, acho que é melhor colocar naquela caixinha, né? Que é mais fácil da gente procurar. perfeito. Estou mandando um Já convite dá para o para Mike. avaliar, né, gente? Isso mesmo, Tiane falando, né? Que já dá para avaliar. Então, quem já leu, já avalia lá na Amazon, ajuda, né? Ajuda bastante na pontuação lá dentro, lá do algoritmo da Amazon. Ei, Oi, Ah, boa noite. mandei o oi, convite para o oi. Mike e para o Fernando. Grande Beleza. Mike, E aí, boa gente? noite. Boa Tudo bem? noite. Tudo ótimo.
Opa, opa, opa! Aepa! Saudações, galera! Chegou o velho do paradoxo! O velho do paradoxo, causador da desordem. Boa noite, gente. Ó, o Joshua. Tudo bem com vocês aí? Tudo. Tudo beleza. Tudo jóia. Que bacana, gente. Uma grande festa, né? Mike e Fernando, a gente queria pedir uma gentileza para vocês contarem um pouquinho sobre o conto de vocês, mas de uma forma que vocês não revelassem e não dessem spoiler. Dá para fazer isso? Eu acho que tem que pensar também como que veio, como é que escolheu, né? A gente também não falou que cada um escolheu um tema aleatório, digamos assim, né? Ninguém foi sorteado, cada um escolheu. Começar. Teve liberdade para escolher. Vai lá, o Mike pode começar? Sou eu mesmo? Então, vamos lá. Bom, vamos tentar falar isso sem dar spoiler, então. A escolha da lenda que eu peguei, ela tem a ver um pouco com a minha infância. Tem uma cena muito nítida, assim, que eu acho que eu devia ter uns 4 ou 5 anos de idade, que eu estava na minha família num camping. E eu tenho irmãos bem mais velhos, né? E eu pequenininho e meus irmãos me atazanando lá no meio do acampamento à noite, me falando sobre uma criatura que estaria escondida atrás das árvores. E eu me lembro que tinha uma árvore grande, que ela era pintada de branco embaixo, e aquela árvore me apavorava, porque parecia que a própria árvore era uma entidade, sabe? Mas eu ficava com medo do que tinha por trás da árvore escondido, né? E a minha mãe me conta, inclusive... Bom, eu apavorado, ela me conta que eu me abraçava nela e dizia assim, mãe, não te preocupa, eu cuido de ti. Não tenha medo. E eu apavorado, né? Todo cagado. Então, essa criatura me marcou muito, né? Por causa dessa época. Não sei por que ela foi a criatura que eles escolheram para me assustar, mas ela acabou me marcando por causa desse episódio. E aí, quando a gente deu a opção de cada um escolher a lenda que faria, eu pensei, cara, essa é perfeita. Tem que ser essa. E alguns anos atrás, eu acho que uns 8 anos atrás, eu cheguei a escrever um texto lembrando esse episódio que aconteceu na minha infância. Não cheguei a publicar nem nada, foi um texto que eu escrevi entre os meus alfarrábios lá. E foi bom porque eu tenho ele guardado ainda e eu resgatei ele para lembrar de como é que foi a sensação que eu tive, né? Porque também é bom a gente ir renovando as memórias. E aí, na hora de criar, eu pensei, bom, como é que eu vou falar isso de uma forma que não fique óbvia, né? Que é uma coisa que eu costumo fazer nos meus textos, né? Eu procuro não entregar as coisas, assim, eu gosto que as pessoas fiquem ruminando antes de chegar numa resposta. Como é que eu vou falar isso de uma forma diferente e aproveitar um pouco do nosso momento, assim. E aí eu fui atrás de uma notícia, fui atrás de notícias relacionadas a essa lenda. E eu encontrei uma matéria de um acontecimento aqui do Rio Grande do Sul mesmo, numa cidade do interior, que aconteceu em 2009. E aí esse foi meu ponto de partida. Então, na verdade, o meu conto ele é meio que baseado em fatos reais. Porque foi baseado nessa notícia de jornal. Bacana, Mike. Legal. Fernandão? Dá mais medo ainda, né? Cara, muito, muito bacana, viu, Marco? Saber aí esses detalhes todos ali, essa ligação tão íntima e pessoal que você tem aí com essa história. Eu acho que isso deve ter dado um peso maior aí para... Assim, além de todo o envolvimento emocional que foi fazer a antologia, acredito que você tem esse fator aí. Isso, porra, bacana, cara. Cara, legal, fiquei viajando aqui. Legal. Só acrescentar uma coisa, emocional é a palavra, porque esse é um dos meus contos mais emotivos. Assim. Ele, até assim, algumas pessoas talvez até estranhem, porque ele tem uma pegada um pouco mais low profile, assim. Porque tem uma coisa muito de processar luto. Bom, enfim, não vou falar mais. Nossa, mas o Leon também é bem emotivo, né? Ouvindo você contar a história por trás da história, e que nem eu, já leu ali, já acompanhou tudo, deu até uma outra dimensão.
fico imaginando para os leitores agora, né, cara? A hora que o pessoal que estiver assistindo a gente aí, que não leu ainda, que for ler, eu tenho certeza que eles vão também se apegar também bastante. Show de bola, baita história. Parabéns. Obrigado, agora eu quero saber a tua. Eu não sei responder essa pergunta. Cara, eu não faço a mínima ideia, cara. A gente tava ali, tudo ali, o pessoal, tudo falando, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, falando sobre isso. Eu olhei assim, vou falar sobre isso e pronto, assim. Foi o que veio na cabeça naquele momento, assim. Então, eu não faço a mínima ideia do porquê. Não sei, não tem resposta para essa Mas pergunta. você tem recordação de ter contato com esse tema na infância ou só depois de adulto, alguma coisa assim? Não, cara, nunca tive, assim. A coisa que a gente às vezes escuta falar, né, assim, numa conversa bem aleatória. Às vezes você escuta o pessoal comentando alguma coisa, zoando alguém, falando, assim, né? Mas nunca, assim, profundo, assim, alguma coisa que possa ter me marcado, que tenha alguma relação, assim. Entendi. Foi um negócio que, assim, eu não sei explicar. Foi na hora, foi Então aquilo tá tudo ali. certo. Então Aí tá depois tudo certo em casa. tá tudo certo. Aí depois que eu comecei, que eu sentei, que eu comecei a escrever, falei, bom, eu me coloquei numa fria muito grande, cara. Parabéns. Eu mesmo me trolei, cara. Eu mesmo, cara. Eu ficava olhando para a tela do notebook, cara, o que eu fui fazer, né, velho? Mas eu achei muito Olha, deu interessante. certo, deu certo. A desordem ficou ali bem representada. Cara, aí deixa eu rolar. Falei, bom, deixa eu rolar, vamos ver o que vai acontecer. Aí deu a ideia inicial, aí eu fui trabalhando na ideia inicial ali, até chegar no fim tudo, né, cara? Aí foi o que Mas eu rolou. achei legal do seu conto que, assim, não precisava ter seu nome no início para saber que ler no comecinho o conto era seu. Verdade. Independente, Que honra. assim, do que Verdade. teve lá no final, né, que teve lá a explicação, né, do tema, né, porque a gente não pode falar, né, nem que é o servo do folclore, nem que é lenda urbana, que senão vai dar mais spoiler. Exato, Mas não pode falar. no comecinho já dá para saber, é o Fernando. Fico muito honrado, assim, de tão pouco tempo de escrita que eu tenho, com tanta, assim, com 3 obras publicadas, 3 contos praticamente, né? Você, que é uma leitora experiente, lê um monte de coisa, você conseguiu observar isso aí. Eu fiquei muito, muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Muito feliz. Legal, Fernando. Essa é uma marca registrada, né? A nossa escrita ajuda a identificar. Isso é legal. Bacana. Com certeza. Deixa eu aproveitar, a Evelyn, do blog Entre Aspas, fez uma pergunta, eu vou passar para vocês dois, ó. Ela perguntou assim: vocês pensaram nas explicações científicas para escrever ou era algo que vocês já tinham em mente? Tudo. Aê! Faltou, Evelyn, deixa eu ajudar esses dois aqui, ó. Faltou explicar uma coisa, né? Vamos lá. A Cris falou ali que a gente esqueceu de explicar uma coisa. A gente resolveu fazer uma antologia, colocou em votação, vamos fazer uma antologia? Vamos. Qual que é o tema? Colocou em votação, escolhemos o tema. Depois cada um deles tiveram que escolher um personagem, que nem o Fernando falou, né? Ele correu lá e escolheu um. Imagina vocês assim, ó, quando a gente coloca um monte de cachorrinho e joga um brinquedo no meio. Ou um osso, né? Todo mundo vem... Essa é a cena. Aí, tem gente que falou e pegou o personagem mais conhecido, tem gente que pegou o personagem desconhecido, né? Vocês vão ver, para quem já leu. E nessa aí sobrou essa pro Fernando, por exemplo. Mas a ideia é pegar personagens da ficção da lendas urbanas brasileiras e também folclore e tentar dar essa explicação, Evelyn. Então, ó, vou ler a pergunta de novo. Vocês pensaram nas explicações científicas para escrever? Posso passar para vocês dois. O Marco pode responder essa também. Ó, vou falar por mim. Eu pensei a explicação depois, né? Primeiro, depois que eu tinha até porque, assim, acho que eu passei por algumas coisas, assim, né? Qual é a forma que eu ia abordar esse tema, né? E aí, no fim, eu acho que isso eu posso contar, eu acabei escolhendo falar sobre multidimensionalidade.
sobre viagem entre dimensões. E porque eu queria dar um outro ponto de vista também, né, para essa história. Assim. Eu queria que as pessoas se colocassem num lugar diferente do que elas costumam quando elas vão encarar uma história desse tipo. Legal, a Tiane falou ali, ó, ficou show demais. Bacana. Obrigado, Tiane. E você, Fernandão? Ó, a segunda parte da pergunta fala assim, era algo que vocês já tinham em mente ou acho que não, né? Acabou surgindo isso aí durante o desenvolvimento? Não tinha nada em mente. Foi tudo acontecendo conforme tinha que acontecer, cara, assim, para não ter paradoxo. A única coisa que teve, assim, que logo, eu lembro, assim, logo naquela época, eu tava vendo um vídeo, eu não lembro aonde, o canal que eu estava vendo, e o pessoal falando de detector de matéria escura. Inclusive, aquele que eu cito lá no começo do conto, o detector que eu cito lá, ele existe na vida real. Tá? Ele fica, eu não lembro agora, em algum lugar da Europa, se eu não me engano. Eu lembro que aí eu até entrei depois para pesquisar, toda aquela descrição que eu fiz dele ali, no conto, foi do que eu tirei, sabe, me baseei mais ou menos ali do que eu encontrei, das pesquisas que eu encontrei sobre esse detector. Aí, cara, não tem como, né, cara, você ter um detector com aquele nome, você precisa detectar uma partícula, né, cara? Aí eu falei, porra, cara, a partícula vai ser essa, porque aí fica a minha homenagem, né? Bacana. A Evelyn, como ela é fã também de Star Wars, então ficou a minha homenagem, Evelyn, respondendo a sua pergunta, é minha homenagem a Star Wars. Aí, por fim, virou minha homenagem ao Star Wars, cara, assim. Que eu sempre gosto de ter homenagens assim, mas, assim, o resto eu não sei explicar muito mais coisa, não. O resto eu não sei mais. Eu não sei mais conectar as coisas aqui agora, como aconteceu na minha cabeça. Eu não sei explicar como que isso tudo aconteceu. Leiam, né? Leiam. Só sei, Leio, eu não sei agora. só sei que foi assim, né, Fernando? Eu não sei. Só sei que foi assim. Eu lembro que foi mais. Como é que aquele cara lá do Alto da Compadecida, lá, como é que ele fala? Chicó. Como é que ele fala? Eu não tenho certeza como é que foi, mas né? Mais ou menos assim, né, cara? Mais ou menos assim. Foi, só sei que foi assim. Mais ou menos assim. Legal, gente. Pessoal, é isso. Vocês dois aí estão representando a primeira parte da nossa live. Daqui a pouco a gente vai chamar mais dois. Alguém aqui, Fernando, comentou, passou direto aqui, não sei quem falou, que você não escolheu o conto escolheu você, o assunto te escolheu. Então, olha que louco. Rapaz, olha que louco isso. isso é digno de uma crise existencial de sábado à noite, né, cara? Assim, coisa que a gente pode ficar pensando, né, cara? A gente já pode ficar bugado, então assim, é um mau motivo para a gente ficar viajando na ideia, né? Opa, perfeito. Legal, senhores. O Marco já foi predestinado, né, cara? Ele foi predestinado? O Marco foi predestinado, é uma recordação de infância dele, Sim, né, cara? sim, com certeza. Já foi. Vixe, rapaz, você tá virando uma bagunça isso aqui, cara. Né? Tá virando bagunça já. Legal, senhores. Eu queria perguntar para o pessoal que está aqui na live se alguém que já leu descobriu, enquanto estava lendo, qual que era a lenda, ou se foi tudo inesperado. Alguém aqui, eu sei que tem muita gente aqui que já leu, né? O pessoal descobriu de cara. Mas não pode dar spoiler, final. Né? Não pode, não pode. Só para falar que se descobriu ou não. Não é para falar o que é, não. Um monte de comentário tem aqui. Nossa, tem coisa pra caramba, Fernando. Já me perdi aqui, ó. Rapaz, eu só tô vendo o paradoxo das letras aqui. Deve ter feito uma bagunça aqui. Cara, só parece lá, Sara. A Adri falou que gostou muito da leitura. A Evelyn falou assim que descobriu alguns, né? Durante a leitura. É legal também quando a gente não consegue identificar e é pego de surpresa, né? O Alexandre falou, desses dois foram os que eu demorei mais para descobrir. Olha então só. foi que vocês fizeram mais mistério, né? Vocês deram mais trabalho, ele quis dizer. É. Legal, gente.
eu acho que a gente pode passar A para o Dani próximo falando também que bloco. não conhecia a lenda do Vini. Também acontece Eu isso, né? Às também não. vezes existe algum ser do folclore, alguma lenda, que às vezes a gente não teve contato, né? Teve algumas também que eu A do não Vini eu também conheço. não conhecia. A do Vini eu também não conhecia. Fiquei surpreso com aquela história. É bem o jeitão dele, né, cara? É bem death metal, assim, bem do mal, né, cara? Aquilo lá, assim. Verdade, verdade. É isso aí, senhores. Eu vou pedir a gentileza para vocês, então, nos deixarem, infelizmente, para eu poder convidar. Ô, Cris, quem que é a próxima dupla? Pô, Ixi, responde aqui a pergunta do Paradoxo depois aqui, ó. Ele tá perguntando se essa pegada é que nem Cidade Invisível. Depois vocês respondem para ele aí. Tá bom, tá bom. a gente Então, um abraço. responde. É melhor que Cidade Invisível. Isso foi alguém que falou, alguém que já leu. Viu? Olha só. Falou então, gente. Muito Tchau. obrigado aí. Boa sorte Valeu, pra você. Mike Vou e ficar Fernando, acompanhando obrigado. aqui. Tá, vou ficar Tá joia, acompanhando. obrigadão, gente. Fernandão saiu. Tchau, tchau. Ô, Eu Cris, achei que você quem que tava é com agora? roteiro aí, Henrique. Ah, mas eu já perdi tudo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O Lalá. Tem o Roger, tem o Vini, tem Deixa o eu olhar Léo, o aqui. Gilson. Vou procurar aqui também. Tem mais duas perguntas aqui bem bacanas que eu vou deixar para a próxima dupla. Ah, quem tiver aí, você chama. Eu vou chamar aqui então, ó. Peraí. Vou chamar o Roger. E vou chamar o Vinícius, que estão aqui na lista, tá, gente? Roger, foi um convite aí para você. Agradecer a todo mundo que está aqui, E o Vini todo também mundo que foi já aí. adquiriu, né, a antologia. Aê, Fui grande eu. Roger. Boa noite. Boa noite, pessoal. Ah, o Vini. Olá, estão me ouvindo Boa noite, bem? Vinícius. Sim, sim. Belezinha. Opa, que maravilha. Pô, eu fugi do roteiro aqui, gente. Eu não lembro mais quem que era. Mas se não fugir, não é Cyphers, né? Hã? Tô emocionado, gente. Olha só. Bacana. Primeira live que eu ajudo a tocar, assim, não achava botão nenhum, cara. Eu tinha feito um teste junto com o André. Não sei se o André tá aqui. O André Braga. Gilson, tem que ser pelo celular, tá? Só avisando aqui. Isso, Porque o Gilson tá no tem como computador. chamar. Ah, então é o Gilson. Eu fui tentar te chamar, ele tava assim, desabilitado o botãozinho pra você. Eu não consegui te chamar Tem que agora. ser no celular. Tem que ser no celular. Mas eu fiz um vídeo junto Boa com o noite, André, cara, gente. pra saber passo a passo, mas mesmo assim, ó, a gente se perde, chega na hora. E cuidado para não Mas é perder o vídeo, para deixar salvo. Ah, então, ó, no final. Ai, Jesus, tem que salvar direitinho. Roger e Vinícius, sejam bem-vindos aí. Para Muito quem não conhece, Bem-vindos. para quem não conhece, Muito o obrigado. cabeludo barbudo é o Vinícius Canabarro. Olha lá, Aqui ó, com coque, tá ó. amarrado. Ah, Tá muito calor, cara, não tem condições. Rio de Janeiro deve estar bravo, né? E o menino de 90 óculos ali no graus, canto cara. é o Rogério. 90 graus? Então tá bom, hein? Por baixo. Por baixo. Daí a gente entende por que sai tanta distopia do Rio de Janeiro, né? Verdade, cara, Cara, Tá com verdade. surto de gripe aqui, gente. Pô, como é que eu vou escrever outra coisa? Então, olha que louco. Cara, ô Vini, e eu vi um story do André falando assim que os moradores aí, banhistas, acharam uma mancha estranha na água. Aí o André falou, olha ali, ó, o livro do Vini tá virando realidade. Pô, fiquei Credo. apavorado, cara. Fiquei apavorado, que já tem um monte de coisa acontecendo ali, já pensou? Aquele final, pô, Então, cara, já então, não. legal. Senhores, antes de vocês falarem do conto de vocês, eu vou passar a próxima pergunta aqui. Veio lá do Alexandre, do Por que você tá lendo? Olha que pergunta maneira para vocês, ó. Qual foi a dificuldade em fazer a junção entre a ciência e o mítico? Tudo. Aí você já aproveita e pode contar um pouquinho do... pode contar um pouquinho do conto de vocês sem entregar. Quem começa, Vini? Opa, Rogério,
Que isso, eu ia ser educadão, eu ia passar pro Rogério. Posso? Se quiser que eu... Pode, claro. Vamos lá, tá bom? Primeiro os mais velhos, tá? É... Bom, a dificuldade, na verdade, não existiu, pelo menos não para mim, porque quando a gente pensou em fazer essa antologia, nós definimos que seriam lendas urbanas, folclore brasileiro misturado, explicado com a ficção científica. Eu já tinha mais ou menos uma ideia assim na cabeça do que seria. Então, não há grandes dificuldades assim. A dificuldade que eu encontrei mesmo foi fazer as ideias caberem em 2.500 palavras, né? Que pelo amor de Deus, gente. Que assim, eu escrevi, quando vi tinha umas 5.000 palavras. Aí eu fui cortando, né? Eu fui cortando tudo. É que eu tava indo para um romance, se deixasse ia ser uma trilogia. Daí eu fui cortando até chegar a um ponto lá que chegou Mas já pode ser uma ideia. Expande o conto e vira um romance, pronto. Ah, já foi, viu? Mas contos bacana. curtinhos eu acho que fica bem Também. legal. A Vocês estão me dinâmica do ouvindo aí, conto gente? mais Então, curto, eu acho bem legal. Então, meu conto em si é muito difícil falar dele sem dar spoiler, então eu não vou falar nada dele, não. A única coisa que eu vou entregar aqui é que o cenário onde ele se passa é um cenário da minha infância. Foi a última casa onde eu morei em Piracicaba. Então é todo aquele ambiente que eu descrevo de canavial, de cigarra cantando, das brincadeiras de rua num domingo de manhã, tudo ensolarado, sabe? Então isso remeteu muito também à minha infância, como é natural que aconteça, porque na nossa infância é que a gente tem o primeiro contato com essas lendas, com essas histórias, né? E a dificuldade mesmo foi realmente fazer caber tudo dentro do espaço limitado que a gente tinha ali de palavras, né? Eu tenho a impressão que a minha história não coube no meu conto e que eu tenho a impressão de que todo mundo escreveu com 20.000 palavras e só eu escrevi com 2.500. Porque eu leio o conto dos outros e falo assim, caramba, tá bem legal, né? Nossa, não é possível, cara, você escreveu tudo isso aqui tão bem assim, só em 2.500 palavras. Acho que só eu respeitei isso aí, não é possível. Tô brincando porque assim, tem a Cris, tem o Henrique que ficaram ali cuidando disso tudo, tá? E foi uma experiência muito boa, a gente cresceu enquanto grupo, a gente aprendeu muito bem a se organizar para fazer uma antologia. E detalhe, né, não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem, mas essa vai ser só a primeira de muitas que nós vamos escrever. Volume 1. Volume 1. Volume 1. Bacana, hein, Roger? Valeu. Ô, Roger, você está falando da onde agora, atualmente? Hoje? Não é mais Piracicaba, Hoje, é? não, eu de Santo André agora. Santo André. Santo André. Isso. Legal. Grande Então, Vini. A palavra é tua. olha, você já sabia, né, Rogério? Você já Oi? sabia desde a infância. Esse tema que você usou é um tema que você já conhecia desde a infância. Exatamente, já conhecia desde a infância, então e foi muito fácil assim de fazer a junção, né, com a ficção científica. Eu estava pensando em fazer alguma lenda do folclore amazônico, alguma coisa assim, mas esse pegou mais forte, que é mais local, entendeu? É mais abrangente, e por isso eu acabei escolhendo esse assim, e o dos colegas também, sinceramente, eu acho que as escolhas foram perfeitas, e como vocês falaram e agora há pouco, você começa a ler o conto, se não falassem para mim quem é o autor, eu ia descobrir um por um quem está ali, porque cada um deixou a sua marca, cada um deixou a sua impressão digital ali. É impressionante observar isso. É bem legal mesmo. Bacana. Vini? Opa! Olha, começar dizendo já que eu discordo completamente do Rogério. Eu acho que o conto dele está completamente coeso, tá maravilhoso. Eu sou suspeito que eu sou fã de todos vocês, cara. Eu sou muito fã de vocês. Inclusive, outro dia eu estava trocando uma ideia com meu irmão sobre Xenosapiens, que cara, aquilo ali é genial. A crítica, a forma que você escreveu, tudo mais. Cara. Então, eu sou fã de vocês todos. Eu sou muito teu fã. Eu não consigo concordar. Com certeza, tá muito coeso, cara. Você pode ficar tranquilo com isso, que tá maravilhoso. Obrigado. Foi muito legal escrever. Muito legal mesmo. Eu adorei. A ideia, inclusive, que já foi até falado, foi do próprio Rogério, misturar a ficção científica aí, o folclore, lendas e tudo mais. E foi uma ideia
genial, porque eu mesmo, partindo de mim, eu não teria essa ideia, eu não tinha esse costume de buscar lendas e tudo mais. Eu, quando eu parei para ver isso, eu achei, poxa, eu tenho que ir mais nesse tipo de fonte, porque dali isso é muito rico, cara. Tem muita coisa ali para a gente tirar, Verdade. que é muito sensacional de fazer. Muito. Eu adorei fazer. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia escrever. A verdade foi essa. Eu cheguei, eu não vou falar o nome da minha lenda, mas eu falei, opa, isso aqui é metal pra caralho. O Fernando não tá mentindo, não, é verdade. Isso aqui é metal pra caralho. Eu vou escrever esse negócio aqui. Isso aqui vai ter pano pra manga. Aí eu fui atrás disso e tinha mesmo, né? Tinha pano pra manga. Eu conhecia pouco a lenda, eu não conhecia direito. E quando eu comecei a fazer uma pesquisa, eu vi que era até complexo, porque tem muitas versões dessa lenda. Ela vem. Tem, lá de fora já vi uma versão dela, aqui foi aprimorada, né? Mas já tinha uma versão dessa lenda vinda lá de fora, lá da Europa. E aqui foi sendo enriquecido. Essa lenda tem vários nomes, depende da região que você está. Em alguns lugares ela faz determinadas coisas e outros não. Então eu tive que fazer eu tive que dar uma arrumada na casa para saber para que linha, por qual linha eu ia seguir, né? E quando eu comecei a analisar a parte estética do conto, né, eu falei, poxa, a parte científica vai estar ali. Por causa da parte estética, eu comecei a pensar o que esse cara fez para chegar naquele ponto ali. Aí eu caminhei por esse lado aí na parte científica. E eu fui tentar botar minha cara, né? Aí o que eu fiz? Poxa, tem que pensar numa crítica agora que caiba nisso aí. Aí eu amarrei tudo com a crítica. Espero que vocês tenham gostado do conto, a galera que leu aí. Eu fiz com carinho, tentei fazer com o maior carinho possível. Eu recebi uns feedbacks positivos, eu fiquei muito feliz com isso. Eu li o dos outros e eu falei, pô, caramba, a galera... ainda bem que a gente não está competindo, a gente está aqui em conjunto. Porque, pô, se fosse uma competição, ia ser muito difícil, cara. O pessoal mandou muito bem. Sou fã de vocês. Em pouco tempo, né, gente, que a gente deu para vocês escreverem. Não foi muito tempo, não. Verdade. Quanto tempo foi? Umas 3 semanas? 2? Eu acho que para vocês escreverem foi pouco tempo. Eu não lembro exatamente quando, mas a gente colocou uma data lá, ó. Até lá vocês escrevam. E todo mundo escreveu. E, nossa, qualidade. Ou seja, vocês trabalham bem sob pressão. Verdade, hein? O ponto difícil mesmo foi o que o Roger falou. Muito difícil escrever em um espaço pequeno, assim, de caracteres e tudo mais. Desenvolver a história toda é muito complicado. Se fosse um livro inteiro, eu acho que seria mais fácil. Mas eu acho que todo mundo se saiu bem. Eu li todas e gostei bastante de todas as histórias. Está tudo muito bem organizado, muito bem amarrado. E a galera conseguiu... Acho que todas, ou quase todas as histórias têm uma reviravolta. Não é simples de você chegar e aquilo ali é isso aqui. Você pode se enganar, inclusive, né? Você pode estar achando que é uma coisa e ali no meio, bum, e muda tudo, né? Eu achei muito, muito legal isso. Tem um ponto que eu queria falar. Ó, vocês me chamaram para desenhar, fazer ilustração do conto. Aí veio o Rogério, verdade, escondendo o lance. Escondendo o lance que ele já fazia, né? Mas, cara, já viram os desenhos do Rogério? Eu fico de boca aberta, cara. Ele manda muito, cara. Não é possível. É completo. O Rogério é completo, cara. Eu já estava fazendo vários olhos. Eu falei, nossa, cara, se ele tivesse pego de antes, de repente já tinha ficado até com aquela qualidade. Tem um padrão de qualidade ali, ISO 9001. Eu não tenho. O dele tem. Não. Ô Vinícius, o seu traço, cara, combinou perfeitamente com a nossa antologia ali. Por isso que a gente escolheu você para fazer a maior parte das ilustrações, que caso as pessoas que estão ouvindo não saibam, cada conto tem a sua ilustração ali no final para não demonstrar, assim, para não revelar qual é a criatura ou lenda que nós estamos trabalhando, né? O traço do Vini é perfeito para o que a gente tem que fazer, assim. E arte é arte, cara. Isso aí não tem arte melhor do que outra. A sua arte é maravilhosa. As capas do seu livro, do Pus, por exemplo, que é uma capa assim que foi elogiadíssima.
né? Com o teu traço ali. Eu fiz só 2 desenhos ali e tive a honra de fazer o desenho do conto do Vinícius, Sumiu a voz. do Fernando também. Do Fernando também. Foi bem bacana. Tá muito bacana. Tá muito bacana. Tá com a nossa cara, viu? Tá com a nossa cara. O acabamento, o acabamento do seu desenho, eu gosto muito. O acabamento que você dá a eles é incrível. Eu também concordo. Claro que não tem uma arte melhor que a outra. Eu acho que encaixou legal. Eu gostei muito do que eu fiz. Se eu não tivesse gostado, na verdade, eu não ia nem mostrar para vocês, né? Porque eu ia ficar com vergonha. Mas eu gostei demais do acabamento que você Ótimo, fez. gente. Eu acho que foi demais as ilustrações. Foi perfeito. Foi mesmo. Aí deu certo, né? A minha desordem aqui casou, deu certo os Juntou. dois, porque a gente tinha esquecido de falar Das dos ilustrações, desenhos, né? né? Das ilustrações. Então a gente conseguiu juntar aqui os nossos 2 ilustradores aí, pessoal. Para vocês que já estão com o livro na mão, na Foi antologia, combinado. deu certinho. Legal, senhores. Obrigado aí pela participação de vocês. Uma honra fazer parte dessa antologia junto com vocês aí. E, não sei, considerações finais, fiquem à vontade. Começa aí, Vini. A gente que agradece. Obrigado, gente. Muito obrigado Quem mesmo. começa, Obrigado a esse todo ou mundo esse? que apareceu na live. Opa, você está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim, sim, sim. Pode falar, Vini. Muito obrigado a todo mundo que compareceu aí à live. Quem leu, quem ainda vai ler, está com vontade de ler, que se interessou, muito obrigado mesmo. Se não fosse por vocês, a gente não estava fazendo isso tudo, né? Não ia fazer o menor sentido. A gente é só fazer para a gente mesmo. E compartilhar isso com vocês é o que é mais divertido, né? Trocar essa ideia. Não é não? Então, muito obrigado. E é a primeira de muitas. E é isso aí, gente. Valeu. Eu. Valeu. Roger. Minha consideração final. Minha bateria está acabando. E... Eita! Porque eu não estou em casa agora. Acabou havendo um imprevisto aí social e eu estou fora de casa, estou sem o meu carregador e tal, mas deu para fazer aqui. Graças a Deus estou participando aqui com vocês. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade de estar fazendo parte do Cyphers BR. Obrigado por terem me aceito no grupo. Obrigado por terem aceito aquela ideia original ali, não da antologia em si, que a ideia da antologia veio de todos nós, mas da pequenina ideia de misturar folclore e ficção científica, sendo que o próximo volume, o Cyphers 2, vai ser ainda mais interessante do que esse, eu acho. Vai ser muito bacana. Então, obrigado, Cris. Obrigado, Henrique. Valeu, Vini. Foi uma honra com vocês. A honra foi toda minha, gente. Muito obrigado. Valeu. Tchau, Agora, tchau. pessoal. Tchau. A gente vai convidar os próximos 3 escritores, Cris. Eu acho que você também vai precisar nos abandonar, né? Você podia contar, antes deles entrarem, como é que foi para fazer a capa? Ah, capa. Peraí, vamos falar disso. A capa. Boa, esqueci da capa também. Hoje eu tô chamando aqui a Elita. Então eu já vou, pessoal. Um beijão. Valeu, Cris. Obrigado. Para todo mundo, né? Oi, gente. Obrigadão. Aí. Oiê, eu estou saindo. Um beijo. Beijo, Cris. Tchau, Cris. Obrigado, viu? Tchau. A Elita tá aqui. Eu vou chamar o Gilson e o Léo. Oi? Joga eu pra fora aí. Eu não tô achando... Ô, Roger, eu acho que eu não... Eu tô preso eu não consigo. Ah, é? Eu não consigo te derrubar, cara. Peraí. Sai da live e entra de novo, melhor. É boa coisa. Opa, o Léo chegou ali. Boa noite, Léo. Opa, agora sim, ó. Aqui, ó. O Roger saiu. Boa noite. Peraí. Ó que bonito. Boa noite. Ó que bonito isso aqui, ó. Peraí. Deixa eu chamar o Gilson. Gilson, tô mandando um convite pra você.
Vocês Grande me Léo. deixaram por ansiosa, né? Aí, agora sim, ó. Ansiedade? E aí, tudo bem? Nem Ô, Nem um Gilson, pouco, tem uma boa cara noite. de- Boa noite, pessoal. Boa noite, Elita. Boa noite. Legal, Buenas. gente. Buenas. E Buenas, povo Bacana. lindo. sejam todos bem-vindos. A Gabi, né, a Elita tá falando que ela foi deixada por último, ela tá ansiosa. Faz parte, né? Faz Por parte. isso que a gente vai deixar ela falar primeiro. Exato. Mas ô Léo, Não é, Você viu Gilson? que Primeiro louco? as damas, né? Exatamente. damas. Mas você viu que louco, ô Léo? A gente se organiza, monta um grupo para organizar o cronograma e chega na hora, pum, esquece tudo, perde tudo. Isso Mas deu certo, ó. É força forte, cara. É, né? Força forte. É a desordem do velho. Culpa do Fernando. Isso, contamina. A desordem do velho contamina a gente, cara. Não tem jeito. Verdade. Ó, e pra contaminar mais, eu quero ver como é que eu faço para salvar essa live depois no final. Eu não posso perder ela, gente. Acho que normalmente o salvamento é automático, né? Não sei. Tomara que seja, viu, Gilson? Tomara. O Léo Fernando falou assim que você... Perdi aqui, ó. Tô desgovernado. Você é desordem. Eu tô Isso, desgovernado. o Léo tá desgovernado. É as maritacas, cara. As maritacas estão atacadas hoje. Legal, gente. Antes de passar para a Elita, eu vou ler aqui a pergunta que tinha ficado aqui, a próxima na sequência. Uma foi da Evelyn, outra do Alexandre, porque está lendo, a próxima da Liliane. Ela perguntou aqui uma coisa para o Fernando, você pode responder aí depois. O Fernando pariu um filho dessa vez, em vez de filha? Ainda não li. Responde aí, Fernando. A Evelyn do blog Entre Aspas pegou e falou assim: parabéns pela ideia de colocar as informações e as ilustrações só no final do conto. Fantástico. Ficou bacana mesmo, né? Guarda esse elemento surpresa, o Evelyn. Exatamente. E a Cris está falando aqui. Cara. A Liliane está falando: Cris, tem que falar da introdução, a introdução que a Cris escreveu, e o Henrique tem que falar da capa. Eu falo da capa daqui a pouco. Mas então vocês têm sorte que não tem pergunta difícil para vocês. Mas como é que foi, gente, para juntar? Juntar a parte de lendas e folclore com a parte científica, né? Ou ficção científica. A Elita, que você está aqui, ó, do lado, fica à vontade. Pode começar. Olha, o meu eu acho que eu não sei se eu tive muita sorte aí de conseguir juntar essas duas lendas, não. As duas partes. Porque eu acho que tem gente que achou que é meio fantasia. Mas eu acho que eu consegui, porque tem aí a parte científica. E eu queria falar pra vocês que eu vou dar umas dicas. Eu até lancei esse desafio no meu Instagram também. Que quem acertar o conto, quem não leu, hein? Não vão trapacear, hein? Quem não leu o conto, quem acertar aqui, mandar aqui no chat primeiro, depois que eu der essas dicas, quando eu falar valendo, vai ganhar um brinde. Mas eu não vou falar que a pessoa acertou, porque senão eu vou dar spoiler do que é o conto. Então mandam ver aí na lenda, eu quero ver quem vai acertar. Enfim, aqui no meu cenário tem alguns easter eggs de várias coisas aí. Não sei se é livro, se são esses bichinhos, se sou eu que estou com alguma coisa mostrando sobre o que é minha lenda. Mas o que eu queria falar da minha lenda é o seguinte. Ela é um romance, como eu prefiro já escrever, que todo mundo já meio que sabe. Tem uma parte social aí, uma questão social aí no meio também. Envolve assim, uma lenda que eu acho muito incrível, que as pessoas acabam se relacionando muito com esse ser. Então é isso que eu falo pra vocês. Quem quiser aí adivinhar, pensa assim, qual que é a lenda aí que todo mundo fica muito gamado por o ser mitológico. E vamos lá, quem acerta. Tomara que vocês consigam acertar, vamos ver. Legal, Gabi. Chegou gente aqui, o André tá ali mandando um oi pra gente. E tem muito comentário, só que eu não tô conseguindo acompanhar. O André veio perturbar aqui também. Agora ele vai causar desordem na nossa live. Ó. Vai junto com o véia. Mas, Elita, teve alguma dificuldade para juntar a lenda com a parte científica? Ah, eu tive sim. Porque a minha lenda não tem nada científico, né? E daí eu falei assim, não, eu vou procurar uma parte da ficção científica que é pouco falado.
um certo ser, vamos assim dizer. Falei assim, da ficção científica, não da fantasia. E daí eu coloquei, ai meu Deus, uma participação especial aqui na live. Acho que eu vi um gatinho. Passou aqui, tá aqui, aí deu o rabo. Ai, Eles meu Deus. adoram fazer isso. Olha lá, ó. Mas tive dificuldade sim, mas no fim eu consegui. E ninguém vai acertar, gente? Ninguém vai? Conta Vai aí. tentar? Conta aí. Ah, Tenta Vai, aí. vamos tem ver. mistério, né? É. Tem O mistério. pessoal falando aí, depois eu falo se alguém acertou. Pode passar Beleza. aí pro Já Léo ou começou. pro Gilson. Começou ali, ó, mula sem cabeça. Começaram a dar umas dicas ali. Tá bom. Ai, ai. É, ó, o conto da Elita, eu vi gente que rascunhou, né? Teve um pessoal que foi escolhido para receber o livro antes do livro ficar pronto. E teve gente que falou bem do seu conto lá. Elogiou bastante, que o seu foi o preferido. Falei, olha que legal. É, Ixi, Ó, show de bola, viu? Show de bola, Elita. Senhores, com vocês a palavra. Quem gostaria de falar primeiro? O Léo? O Gilson? Conta Quer um falar, pouquinho pra Gilson? gente sobre... Fala aí, Gilson. Ó, Conta um pouquinho sobre falar, Léo. o conto de vocês, sem Oi. explicar o que é o conto. Explicar o conto sem dizer quem é ou o que está acontecendo exatamente. Isso, conta um pouquinho. Bom, o lance é tentar combinar as criaturas dos mitos, das lendas e tal, com ficção científica. Eu confesso que eu sempre fui um cara do contra, assim. Eu, com 9 anos, eu tentava desmascarar o Papai Noel dos anos 70, para provar que era só o meu tio usando uma máscara. Pois é. Então eu sempre fui meio do contra, assim. Eu não era da turma do tapete mágico, eu era da turma do foguete, né? Então isso aí sempre foi uma coisa desde pequeno. Tentar encontrar um sentido lógico para a coisa. Claro que as lendas, elas transcendem a lógica, né? As lendas é a crendice, é a cultura popular e tal. Mas eu pensei, bom, se tem esses acontecimentos e essas criaturas todas, como é que eu poderia trazer para um contexto bem pé no chão, entre aspas, né? Ou não, bem, digamos, terreno, ou não, né? E daí eu pensei assim, bom, vamos contar a história de um cientista que um dia, um cientista brasileiro, e como tal, sem grana, né? Para variar, né? Porque nós estamos no Brasil, né? Que um dia ele encontra lá uma amostra curiosa, muito curiosa, e ele começa a fuçar essa amostra, porque ela não bate. Ela bate e não bate, mais ou menos, com o que ele está acostumado a ver no dia a dia dele. E como a amostra vem para ele de modo incomum, ele tem que buscar toda uma série de circunstâncias que levaram essa amostra até o laboratório dele. E com isso ele acaba se envolvendo e indo atrás da história dessa amostra. E encontrando algo que ele não esperava encontrar. Mas ao mesmo tempo ele sendo tragado para dentro, assim. Ele mais ou menos caiu naquele mundo que ele não conhecia e que, de certo modo, não é um mundo tão distante assim. E meio que começa a afundar, como se fosse um piche, uma areia movediça, puxando ele cada vez mais para dentro. Até que ele acaba lidando cara a cara com o que ele estava buscando. Eu acho que é isso. Bacana, Gilson, olha só que louco. E teve dificuldade para fazer isso? Juntar o teu personagem com a... Tive porque eu sou um cara muito pé no chão. E daí, na hora de tentar dar uma explicação científica, eu fiquei me enrolando, eu confesso. Eu fiquei algumas semanas assim. Eu pensei, que droga, todo mundo já preparou o seu... Eu sou o último, e agora como é que eu vou fazer? Eu pensei, agora assim, o que vai fazer, cara? Daí eu pensei, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos tratar as criaturas como criaturas, né? Como se tivesse uma existência física, biológica, né? Como se eu pudesse pegar um ser qualquer da nossa mitologia e tentasse dar uma explicação biológica para ele, né? Então eu pensei, bom, então vamos fazer o personagem principal, o cara que começa
a desvendar, a buscar o que está acontecendo, que é um biólogo também, né? Um biólogo sem grana para variar, como a maioria dos biólogos do Brasil, né? E que acaba sendo literalmente sugado por esse mistério e se vê na obrigação de ir atrás, de ver o que está acontecendo. Legal, Gilson. Sabe que você falando assim, eu acho que você responde a uma pergunta que fizeram lá no início, se a pegada da nossa antologia, ela parecia com aquela série brasileira chamada Cidade Invisível. Cidade Sim. Invisível, né? Sim. Eu vim conhecer essa série agora no nosso desafio, eu não conhecia. Desculpe uma interrupção. Eu acho que a Adriane, agora há pouco, comentou que eu comentei algo doce em algo apavorante. Adriane, seguinte, tem uma amiga minha que escreve muito de lendas e folclore, ficção folclórica, e eu me inspirei numa visão que ela disse uma vez numa palestra, que ela disse o seguinte: ela disse que essa criatura, ao contrário do que vocês estão acostumados, tem origens apavorantes. Ela não é aquela criatura doce e brincalhona e afetuosa que a gente costuma ver. As origens, no folclore mais antigo do Brasil, mais distante, nos relatos ainda do Brasil colônia, ela tem ares apavorantes. Inclusive, uma das características dessa criatura, que não é citada na nossa ficção, que eu não vou entrar em detalhes mais para não entregar quem ou o que eu estou falando, mas na ficção, essa criatura, na ficção mais recente, entre aspas, ela é conhecida como uma criatura mais simpática. Mas no relato folclórico do século XVII, XIX, etc., desculpe, do século XVIII, XIX, ela tem contornos literalmente apavorantes. E, inclusive, o título da história remete a uma dessas características. Que eu não vou falar mais nada agora para não estragar a surpresa. Bacana, Gilson, legal. Eu não vou... Estão me perguntando aí quem é, eu diria assim, ó, eu não posso nem negar, nem confirmar essa informação. Perfeito. O Gilson tá sabonete, que nem político, hein, cara? Deus me livre! Deus me livre de um cargo eletivo e eu nem tenho fé. Eu sou ateu. Não sou ateu militante. Mas Deus me livre de um cargo eletivo. Nossa, nada a ver. Mas ô Léo, nessas horas tem que ser assim, cara, liso, senão... Pois é, sabonete, cara. Sabonete. Leonardo, conta pra gente um pouquinho sobre o seu conto. Vamos lá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aí, gente. Pode falar, Léo. O meu foi, assim, eu acho que foi mais fácil porque eu já tinha utilizado ele no próximo livro que eu vou lançar. Só que, o que aconteceu? E eu gosto muito dessa lenda que eu utilizei ali, né? Só que eu dei um outro enfoque no livro. Aí o meu desafio era mudar o enfoque para a antologia. Porque eu falei, senão vai ficar duas coisas iguais, né? Então eu tive que quebrar a cabeça ali na hora de escrever para mudar o outro enfoque científico que eu ia dar para aquela lenda, né? Eu acho que, como a do Michael, ela está muito ligada a fatos reais, assim, né? Eu acho que essa é a pista que eu mais posso dar aqui, talvez a minha seja a que mais tem fatos reais aí, realmente, assim, se você for pesquisar o mistério em si, assim, né? Porque, na verdade, ela não existia antes de acontecer esses fatos reais, aí, né? Que não remete a um passado tão distante, assim, né? Diferente do folclore, das lendas. Aliás, o Gilson estava falando uma coisa muito interessante, essa questão das versões mais brandas, né? Isso acontece muito também nos contos de fada, né? Os contos de fada hoje para as crianças são a versão branda das histórias de horror que eles eram lá atrás, né? Então, tem muito disso, né? A evolução para até virar uma historinha de ninar para uma criança, né? Então,
mas eu acho que a minha dificuldade maior foi dar esse novo enfoque científico. E aí eu acho que isso eu posso falar também, porque não vai revelar nada. Eu trabalhei com a viagem no tempo ali, né? Eu consegui juntar isso na viagem do tempo, e por isso que eu dou um nome para ele de Sísifo. Eu uso uma outra lenda que não é brasileira ali, justamente para confundir todo mundo, né? E dar um enfoque para usar a viagem do tempo para explicar essa lenda, esse mistério, né? Então eu acho que eu consegui dar um nó na cabeça de quem leu. E assim, eu tentei misturar ali do meu feitio, né, um monte de teorias conspiratórias ali, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Eu queria fazer um comentário também. O mais legal de participar disso aqui é a sinergia desse grupo aqui. Esse grupo ele é muito coeso, cara. Cada um com o seu estilo aqui, mas é uma união, assim, as coisas fluem muito, muito fácil aqui dentro, né? Já participei de outros grupos, tudo, e esse grupo aqui, ele funciona com um pensamento uno, assim, tipo, a gente discute as ideias, mas elas fluem de um jeito tão fácil, numa rapidez, assim, que é incrível, e nada disso também seria possível sem você, sem a Cris e sem a Dani, para colocar ordem na desordem. Ordem na desordem. Isso. O Jefferson entrou aí também. Oi, Jefferson, boa noite. Mas, Léo, eu acho que assim, ó, a gente é aberto à ideia dos outros, cara. Sabe? Não tem ninguém que é marrento, que pega uma ideia e fala assim, não, a ideia é minha, eu quero que ela funcione. Exato. A gente também não descarta todas as ideias. Todo mundo compra tudo aqui. A gente guarda as ideias na gaveta para ser usada numa outra oportunidade, né? Então, exato. Isso é uma coisa bem legal. E a gente tem um monte de... Desculpa interromper, eu achei bacana que os contos basicamente escolheram os seus autores. Porque o Leonardo conseguiu fazer uma lenda urbana. Exato. Né? Que é algo que não é tão simples assim, né? A Elita encontrou uma lenda que cai com uma luva pro estilo dela também. Exato, cada um pro seu estilo aí, é verdade. Verdade. A coisa fluiu de modo orgânico, assim. Muito bacana. É verdade. Só o Fernando que foi lá e deu truco, escolheu, depois ele teve trabalho para fazer, né? Mas ele contou aí pra gente, né? Deu trabalho para fazer. Mas é muito legal, cara. Ver, assim, eu acho que o Fernando tinha que ter escolhido o velho do Rio. O velho do Rio, cara. O velho do Rio. Tá bom. O velho do Rio ia ser uma boa lenda também, né? Gente, olha, tá dando aqui mas nosso eu acho que essa mistura horário. Foi bem bacana. Essa mistura foi, eu acho que foi perfeita, assim, cara. E a ideia, quando surgiu a ideia da gente misturar o folclore com a ficção científica, eu adoro essas coisas que é desafio, né? Como é que eu vou transformar uma coisa que é folclore sobrenatural em sci-fi, né? É botar a cachola para funcionar, é muito legal, muito legal. Verdade. Mas, Léo, uma coisa que você falou aí, né, de mesmo a gente sendo um grupo tão coeso, dá trabalho, porque nós somos 11 pessoas, né? A Dani do blog Sabe o Que não está aqui agora, mas ela participou bastante. O Daniel também não participou dessa antologia agora, mas ele também ajudou bastante aí com a participação, votação, né? Aí eu fico pensando assim, nós estamos em 11. Aí você pega um pessoal que nem o pessoal do Boteco Maldito que está aqui, eles são 17 escritores e mais 3 pessoas para ajudar a organizar. Então, olha só, o desafio deles deve ter sido muito maior que o nosso, né? Se a gente levou 6 meses para organizar e 6 meses para escrever, nem imagino o tempo que eles levaram para fazer o deles também. Mas é uma coisa que a gente tem aqui nesse grupo que é isso, né? A coesão de a gente poder trabalhar junto e... Perfeito. A gente é aberto para aceitar ideias, né? Na hora que o Fernando pegou e falou assim, vamos fazer, já que a gente vai escrever todo ano, olha a ideia do cara, o velho do paradoxo. A gente podia chamar de volume 1, ou número 1, ou não sei o quê. Isso. Cara, e as ideias vão casando, né?
vai fluindo, o negócio vai Muito, fluindo, cara. Assim, muito incrível. louco. Essa coisa da capa, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho da capa. Isso que eu ia falar, fala da capa. Os caras deixaram eu fazer capa, gente. Eu tinha feito uma capa só para Liliane Alves, para aquele conto dela, Poeira Espacial. Eu fui ajudar a Liliane, porque eu achei aquele conto sensacional. Para quem não leu, Poeira Espacial, muito bacana. E eu li o texto e fiquei... Nossa, eu fiz um feedback para a Lili, depois ela pegou e falou assim, ó, Henrique, me ajuda a fazer escolher uma capa. E ela tinha passado um monte de ideia de capa. E eu falei, Lili, deixa eu tentar fazer uma para você. Fui lá e gostei de fazer isso. E achei muito legal, né, a capa, o resultado final. Depois o Mike pegou e falou, Henrique, você não faz a capa pra gente da antologia? Falei, caramba, mas eu não tenho know-how para fazer, né, Mike? E eu cheguei todo quadradinho, formato de tela, grid, tipo de letra. O Mike falou assim, Henrique, vamos conversar. E a gente pegou, foi lá e o Mike ajudou pra caramba, né, gente, na escolha do tudo. E como sempre tudo a gente faz em conjunto, para escolher a imagem teve votação, para escolher o nome, para escolher as informações. E no final deu tudo certo, e a capa ficou lindona. Ficou linda, linda. Ficou. E eu vou fazer capa aí para você, Léo, e outras capas aí no futuro. Gente, eu acho que falamos tudo. Considerações finais de vocês, fiquem à vontade. Ó, deixa eu Falei falar uma demais. coisa aqui. Eu vou fazer igual a Elita. Ó, o André tá dizendo aqui que ele já sabe qual é a minha lenda. Se ele acertar, ele vai me falar no direct. Se ele acertar, eu mando o meu primeiro livro para ele. Mas Caramba! Olha isso! Cheio de brindes, hein, gente? Vamos lá, hein? Olha só que louco. Legal, Dri. Elita, considerações finais? Olha, eu quero agradecer muito quem está assistindo a gente. Eu acho que alguém já acertou, mas eu não reparei muito bem, não sei. Depois eu vou ver com calma e mando aí uma mensagem para pedir o endereço para mandar. E eu quero agradecer demais mesmo, vocês também, os Cyphers, todos os meus leitores, que de verdade, eu tenho muito orgulho de vocês, dos Cyphers, dos meus leitores também. Eu fico muito feliz mesmo de saber que vocês gostaram, que vocês estão lendo, acompanhando a gente. Eu só tenho que agradecer mesmo. E um beijo para vocês. Gente. Obrigado. Gilson? Eu gostaria de agradecer ao Grupo Cyphers, eu gostaria de agradecer muito a Daniela por ter me apresentado ao grupo, que tem sido uma experiência muito legal, gente muito bacana e criativa, e é uma coisa inspiradora estar na companhia de vocês, porque a gente vê estilos os mais diversos, a gente vê abordagens, né? E isso acaba sendo uma coisa legal, isso acaba refletindo na escrita da gente também. E estar na companhia de gente tão legal e tão criativa também. E também gostaria de agradecer aos leitores por todo o apoio, toda a ajuda ao longo desse último ano e pouco, que não está fácil para ninguém, né? Mas que o leitor, no final das contas, é a nossa alegria. Eu acho que eu falo por todo mundo aqui, leitores são o que fazem as coisas valerem a pena, né? Então, meu muito obrigado, Cypher, mais uma vez, tem sido muito bacana fazer parte desse grupo. É uma alegria, uma honra e um privilégio estar com vocês. Legal, Gilson. O privilégio é nosso, viu, cara? Obrigadão. Grande Léo. É isso aí, gente. Eu queria dizer que é uma honra participar desse grupo aqui. É um escritor melhor que o outro aqui, tirando os chanceleres. Cara, quando eu comecei a ter contato com a escrita de cada um, eu falei como o nosso universo é rico, cara. E tem gente capaz de falar ainda que não vou ler nada de escritor brasileiro, escritor novo, independente. Meu, me surpreende de uma forma assim que eu vejo coisa muito melhor do que você vê lá fora, assim. E então o que a gente tem aqui entre nós nos Cyphers é tão rico que eu acho que a gente não tem nem dimensão do tanto de qualidade que a gente tem aqui dentro, cara. É maravilhoso. Então eu me sinto super feliz e super honrado de fazer parte desse grupo aqui. Legal. Você me lembrou, Léo, que eu fiz um comentário hoje para Evelyn do blog Entre Aspas, indicando cada um do conto de vocês. Eu indiquei conto, que é para conhecer um pouco a escrita de vocês. Para quem não conhece, eu acho que aqueles que eu indiquei são os contos que representam vocês para mim, entendeu? Se eu tiver que indicar para alguém, eu falo, ó, leia, a Elita é esse conto aqui, o Léo é este aqui, o Gilson é esse, o Fernando, o Mike,
o Daniel, o Vinícius, o Roger, são esses contos que você tem que ler para começar a conhecer, né, a escrita deles ali. Isso, conhecer. É bem rico mesmo. Exato. Sabe o que ficou faltando falar? Onde que a gente acha a nossa antologia, né? Quem quiser, quem caiu de paraquedas aqui nessa live agora, como é que faz para encontrar a antologia? Verdade. Amazon. Quer falar? Amazon? Amazon Kindle. É isso aí, gente. Isso. Por Kindle. enquanto, a nossa antologia está disponível no Kindle. Olha lá, a Gabi está mostrando ali. O Léo também vai mostrar, lá, ó. Olha lá. Ó, vocês são chique demais. Ó, Eu não vou conseguir mostrar. Eu vou mostrar que eu estou vendo a live aqui também. Olha lá, ó. Vocês estão aqui. tá bom. Eu estou tentando acompanhar aqui o perfil com o Henrique, mas não está dando certo. É muita Tem um interação, bot pessoal. seu, tem um bot seu lá nos comentários, Henrique. Isso, sou eu lá, ó. Tava perguntando pro André. André, como é que eu salvo aqui o negócio? Mas eu tô brincando. Na hora de fechar, ele pergunta aqui se eu quero encerrar, se eu quero salvar. Gente, é isso. Obrigado pela presença de todo mundo que estava aí. Tem uma hora que eu olhei aqui, tinha umas 30 pessoas na live. Isso pra gente é uma vitória muito bacana. E foi uma honra também poder participar desse projeto com todos vocês. E aceitamos desafios aí para o próximo ano, né? A gente tem bastante coisa para fazer. Bora. E devagarzinho a gente vai chegar lá. Gabi, tá certo, gente. Gilson e Léo, boa noite para vocês. Obrigado Boa aí. noite. Boa noite para todo mundo gente. que está aí. Obrigado a todos que assistiram, na live. os leitores. Opa. E eu vou salvar lá. Vou tentar. Uhul! Beleza. Salva aí, rapaz. Aí, ó. Tá bom. Vida longa. Um abraço, gente. Vida longa e próspera. Olha lá. Aê. Aê. Até mais. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.